Opa, tudo bem com você? Meu nome é Vinícius do canal Economia de Valor e hoje nós vamos falar de um assunto de extrema importância. Isso mesmo, reforma tributária. Essa que começou a chamar a atenção e trouxe à tona toda essa atenção para si depois do Paulo Guedes ter proposto uma taxação de dividendos. Esse aos quais os investidores ficaram possessos. Mas essa reforma não é simplesmente para as pessoas que são investidores. Muito pelo contrário, indústrias, empresas, assim como investidores e até mesmo você, pessoa física, vai sofrer também com essa reforma tributária. Então, eu achei de extrema importância vir trazer essas informações para você. Então, eu vou pedir que você deixe o like, se inscreva no canal e assista o vídeo até o final, porque esse vídeo deu muito trabalho e deve trazer muito estudo para eu conseguir fazer um vídeo com a qualidade que é essa que eu estou trazendo para vocês. Então vamos lá e eu já te conto tudo dessa reforma logo após a vinheta e como ela vai te afetar. E rapaz, tem muita coisa para falar dessa reforma e ela vai afetar todo mundo de uma forma muito grande. Então, sem mais enrolação, vamos para a vinheta e voltar para o vídeo. Olá, assim como eu disse para você, eu me chamo Vinícius do canal Economia de Valor e hoje nós vamos falar da reforma tributária que atinge não só a mim, não só a você, como todos os investidores, empresas e todas as pessoas que nesse Brasil pagam algum tipo de imposto. E bom, de modo resumido, reforma tributária é basicamente isso. É uma reformulação na questão das taxações e alíquotas que o governo impõe sobre nós brasileiros para assim ou aumentar os impostos, ou diminuir, ou reajustar, ou rebalancear. Mas bom, como estamos cansados de ouvir sempre que nós vemos alguma coisa na televisão quanto à reformulação de impostos, a gente sabe que é simplesmente para conseguir arrecadar mais impostos e a gente ter que pagar cada vez mais impostos. O que com certeza deixa a maioria das pessoas completamente incomodada, porque nós pagamos tantos impostos e não vemos resultados. Saímos pra rua e andar de carro e cheio de buracos, ruas, a falta de segurança, entre diversas outras coisas que acabam por, bom, nos deixarem insatisfeitos com os resultados e a quantidade de impostos que pagamos. Inclusive, não sei se você sabe, mas o Brasil está no top 10 de países com maior número de impostos no mundo. Exatamente. O Brasil, segundo diversas matérias, o Brasil está entre os 30 maiores países com maior carga tributária no mundo, assim também como um dos piores em retorno de serviços de qualidade. Ou seja, o Brasil é um dos países que mais paga e um dos que menos recebe retorno dos nossos serviços públicos. E só no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Brasil já acumulou mais de 1.342 bilhões e 33 milhões de reais desde o início do ano. Bom, a marca do $1 trilhão foi alcançada no dia 19 de maio desse ano. E só para você ter uma noção, a quantidade de tempo que os brasileiros têm que pagar durante o ano apenas para pagar os seus impostos são de cerca de 151 dias, o que é uma melhora em relação ao que se fazia há alguns anos atrás. No ano de 2016 a 2019, um brasileiro tinha que trabalhar cerca de 153 dias apenas para se pagar o imposto. Bom, e além de tudo isso, a gente ainda tem o fato de ter uma quantidade gigantesca de impostos e cobranças que nós nem ao menos entendemos. E bom, se já é difícil pra gente, eu fico imaginando pro pessoal do ramo da indústria e de serviços que ainda tem 300 mil tipos de impostos que são cobrados deles e nós nem ao menos sabemos. Eles mesmos têm que contratar 30 milhões de pessoas simplesmente para entender o que é feito, como é cobrado e como separar isso na hora de fazer a tributação. Bom, não é à toa que a gente tem tantos contadores que, sobrevivem exatamente sobre o imposto de renda. Mas enfim, exatamente por esses motivos que é necessário mais do que nunca nesse momento que seja feita uma reforma tributária no Brasil e ela eu acho que é mais do que bem-vinda. Então, vamos parar agora de enrolação e vamos falar exatamente do que a reforma tributária traz e quais são suas novidades. Bom, ela foi proposta por Guedes. Ela foi proposta pelo ministro Paulo Guedes em 22 de julho
no qual ele trouxe essa reforma tributária em 2 etapas. E a primeira etapa foi apresentada no ano de 2020 mesmo. Bom, e essa primeira parte da reforma tributária ela é mais voltada exatamente para empresas, indústrias e importadoras. Bom, essa primeira parte ela é extremamente voltada para indústrias, comércios e empresas de bens e serviços. E ela tenta reunir uma grande quantidade de impostos e taxas que são aplicadas sobre elas em uma única cotação e cobrança. Essa primeira parte pega programas como o PIS, que é o Programa de Integração Social e de Formação de Patrimônio e do Serviço Público, o CONFINS, Contribuição para Financiamento de Seguridade Social, assim como o COFINS, ou seja, ela pega o PIS, o PASEP e o CONFINS, que são tributações e taxas voltadas, que são impostas em cima de faturamento, importação, folha de pagamento, que são basicamente cobranças sobre impostos, serviços e arrecadações, e transforma todas elas no CBS, que é a Contribuição Social sobre Operação com Bens e Serviços. E ao invés das empresas e indústrias terem que pagar cada uma diferentes tipos de impostos com alíquotas diferentes sobre cada serviço ou trabalho feito, agora todas elas vão se reunir e pagar esse único imposto que é o CBS. E bom, para empresas gerais o imposto fica em torno de 12%, para instituições financeiras 5,8%. Em resumo, a primeira etapa pega o PIS, o PASEP e o CONFINS e o transforma no CBS com uma taxa de alíquota de 12%. E bom, essa primeira etapa ela até que fica bem fácil e simples de ser explicada. O bicho pega mesmo na segunda, onde é reformulado todas as taxas e alíquotas de todos os tipos de coisas que você pode imaginar. Desde investimentos de renda fixa, até renda variável, até imposto de renda sobre pessoa física, imposto de renda sobre pessoa jurídica, e todos os tipos de taxações e impostos que você pode imaginar. É aqui que o bicho pega mesmo. Então, vamos lá explicar parte por parte para tentar deixar esse vídeo mais fácil possível. Bom, então vamos lá. Bom, a primeira parte é a reforma do imposto de renda para as empresas. É importante citar que empresas grandes têm um adicional de 10% a mais a ser pago quanto ao imposto de renda. E de acordo com o site gov/economia, a gente vai ver aqui, a redução de imposto de renda para pessoas jurídicas vai de 15% até 10%, ou seja, foi uma redução de 5%. Entretanto, essa redução do imposto de renda ela não acontece de forma direta, ela é uma redução gradual. O que quer dizer isso? No primeiro ano, essa redução vai dos 15% para os 12,5% e no ano seguinte, dos 12,5% aos 10%, ou seja, num período de 2 anos, é gradualmente diminuído o seu imposto de renda a ser pago às empresas, às PJs, sendo eles de 2,5% ao ano. Enquanto para as grandes empresas também ocorre da mesma forma, entretanto, vai dos 25% aos 22,5% e logo em seguida aos 20%. Foi assim que o governo, o Paulo Guedes, decidiu manter a redução do imposto de renda para as empresas. Enquanto, e só para deixar claro, esses 10% a mais de impostos incidem sobre as empresas que faturam mais de 20 mil por mês, 20 mil reais ao mês. Eu vou deixar para trazer a tributação de imposto de renda da pessoa física por final, porque tem algo muito legal e muito importante que eu tenho e preciso trazer. Então, espera até o final que você vai ver. Bom, agora vamos falar de um pouco das alterações de taxação e cobrança que vai ter por parte dos investimentos. Bom, como estourou, o Paulo Guedes ele inseriu uma alíquota de taxação de 20% de dividendos. E bom, se você não sabe o que são dividendos, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu falo mais sobre o que são esses dividendos e como funciona essa taxação. Infelizmente, eu cometi um erro no vídeo que eu citei aqui, no qual eu falava que você só seria taxado caso você tivesse recebido mais de 20 mil reais em dividendos. Entretanto, isso é um pouco diferente. Caso você tenha recebido até 20 mil reais de dividendos de microempresas, aí sim você seria taxado.
Caso os seus dividendos venham de qualquer média ou grande empresa, de qualquer forma ele vai ser taxado, ou seja, até mesmo os seus R$10 de dividendos recebidos serão taxados caso essa reforma tributária entre em vigor. O que é muito ruim para o investidor pessoa física, porque os dividendos são uma ótima forma de você conseguir adquirir fontes de renda passiva, o que é extremamente essencial para qualquer um que quer obter a sua liberdade financeira, que independe do quanto você trabalhe. Ou seja, a liberdade financeira é aquela que você pode largar mão de todo o seu serviço, tudo que você está fazendo, todas as coisas que você gasta a sua energia de modo ativo e viver simplesmente com os recebidos dos seus investimentos. Entretanto, isso é muito ruim essa taxação, porque dificulta cada vez mais alcançar esse plano. De acordo com Guedes, isso é algo natural porque acontece em todos os outros países e isso é uma realidade. Inclusive nos Estados Unidos, acho que é cerca de 30%, na Inglaterra é 38%, são uma taxação extremamente alta. Entretanto, a qualidade de ganho naqueles países, a economia daqueles países também é extremamente melhor. Então não tem meio como comparar e falar, então tá tudo bem taxar essa quantidade aqui. Isso, na verdade, é um desincentivo muito grande para todo e qualquer investidor que queira investir na bolsa querendo receber dividendos. Mas bom, por um outro lado, tivemos alguns outros investimentos que tiveram uma redução de alíquota, como por exemplo, é o caso da renda fixa. E bom, como que acontecia a tributação da renda fixa? Caso você tivesse seu investimento em um tesouro direto, num CDB, num CDI, a sua taxação de alíquota seria de 22,5% dos ganhos dos recebidos entre 0 e 180 dias, 20% entre 181 a 360, 17,5% entre 361 e 720 e acima de 721 seria de 15%. Agora, o governo, para facilitar esse cálculo e essa conta do quanto tem que ser pago e quanto é necessário dentro do seu imposto de renda, ele pegou todas essas taxas e colocou uma alíquota única de 15%. Ou seja, agora, independente da quantidade de tempo que você deixou o seu dinheiro investido na renda fixa, a única taxa que você vai ter que pagar é uma alíquota de 15%. E só para deixar o mais claro possível, essa tributação acontece única e exclusivamente sobre o seu rendimento, ou seja, o quanto você ganhou de dinheiro com aquele investimento. Ah, claro, vale citar que o mesmo vale para os fundos abertos ou os fundos de investimento, que ocorrem numa tributação da mesma forma. Assim também quanto os fundos fechados, os multimercados, que também terão uma tributação de apenas 15%. Quanto aos métodos dos investidores usados para não ter que pagar nenhum tipo de imposto sobre a venda de qualquer tipo de ação, anteriormente ela ocorria da seguinte forma: você teria que pagar um imposto à DARF caso as vendas em ações tivessem um valor acima de R$20 mil ao mês. Isso foi alterado, agora isso funciona de forma trimestral. Caso você tenha vendido mais de R$60 mil no trimestre, tendo lucro, você tem que pagar a DARF. Anteriormente, os investidores costumavam ou esperar a virada do mês para vender mais quantidade de ações, ou até mesmo vender alguma ação no prejuízo no último dia do mês, para não ter que pagar o imposto e assim no dia seguinte recomprar a ação e assim não ter que pagar. A taxa continua sendo a mesma, você só vai ter que fazer isso com mudanças trimestrais. Era o que as pessoas costumavam fazer. Eu, infelizmente, não tenho essa possibilidade de testar para ver se funciona, gostaria muito. Os impostos dados para o swing trade e o day trade foram alterados. Anteriormente, os impostos para o swing trade, caso você realizasse uma venda num curto espaço de tempo, era de cerca de 15%. E o do day trade, caso você realizasse a venda da ação com lucro no mesmo dia, era de 20%. Agora, o governo deixou as duas da mesma forma. As duas ocorre uma taxa, uma tributação de 15% sobre o lucro sobre a venda.
Ou seja, é o governo dando a chance dos day traders sonharem, hein? É agora que os day traders ficam ricos. É claro, essas taxas só são pagas caso, como eu havia dito, o valor de lucro, o valor de venda for, caso tenha lucro na venda e essa venda passe o valor de R$20.000 ao mês, neste momento atual, e no futuro, caso a venda passe de R$60.000 no trimestre, no valor da nova reforma tributária. E a taxa era maior no day trade e agora não é mais. É igual a swing trade, day trade agora, mano, os day traders vão deitar, mano. É agora que eles vão ficar milionários mais do que nunca, mano. Agora todo mundo vai virar day trader. Eu tô vendo agora, todo primo rico, primeira notícia que vai ter quando soltar isso é primo rico vira day trader. Sem sombra de dúvida. Bom, em resumo, essas foram as alterações que aconteceram quanto à tributação e taxação de impostos dentro dos produtos de investimento. O governo deu uma melhora na questão da renda fixa, diminuindo um pouco das taxas e tributações, que era algo muito complicado, a questão de taxa, de tempo para você colocar e tirar e colocar no imposto de renda e ver quanto que era, se era 10, se era 15, se era 40, o quanto que era o imposto que você pagava em cima do tempo que você deixou os seus produtos à renda fixa. Entretanto, eles começaram a taxar os dividendos, o que é algo muito, muito, muito ruim, que era algo extremamente bom e vantajoso para todas as pessoas que querem a renda passiva, assim como eu comentei. E, bom, quanto à mudança de cobrança sobre as DARFs, o imposto que você tinha que pagar se você vendesse mais de 20 mil, continua basicamente a mesma coisa. Eles só aumentaram e expandiram o espaço de tempo, que dá na mesma no final, se você for parar para fazer o cálculo para ver. Então agora nós vamos falar do que todos estavam esperando. Como vai ficar o imposto de renda para pessoa física e como isso foi alterado e por que eu deixei por último, o que eu quero trazer com isso. Ufa, deu até calor aqui. E bom, agora que os pedreiros pararam de bater lá fora, dá pra gente continuar e falar mais um pouquinho. E agora o que estava todo mundo esperando. Como que fica a reforma do imposto de renda para as pessoas físicas? Ou seja, para mim, para você e todo mundo. Bom, essa, na minha opinião, foi a melhor alteração que eles fizeram dentre todas essas que eles continuaram atribuindo. Os mais beneficiários foram o pessoal que investia em renda fixa. Mas essa atualização que eles trouxeram no imposto de renda agora é algo assim, por muitos criticado, né? Porque de acordo com muitos funcionários públicos, bom, como muitos sabem, essa questão da faixa de isenção até a quantidade de tributação do imposto de renda estava congelada desde 2015. E isso é algo extremamente horrível. Mas daqui a pouquinho eu vou falar por quê. Bom, como ficou então essa tributação? Como foi alterado? Como que é hoje? Eu vou colocar um gráfico aqui no cantinho para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Hoje, atualmente, quem recebe até R$ 1.903,98 de salário, hoje não tem que pagar nenhuma taxa ou tributação por imposto de renda, ou seja, é completamente isento. Quem paga de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 paga 7,5%. Quem paga de R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 paga uma alíquota de 15%. Quem paga de R$ 3.751 até R$ 4.664,68 paga uma alíquota de 22,5%. E por último, quem recebe por mês acima de R$ 4.664,68 paga uma alíquota de 27,5%. Bom, o que o governo fez? Ele pegou e aumentou essa base salarial. Atualmente, quem recebe até R$ 2.500 ao mês é isento. De R$ 2.500 a R$ 3.200 paga 7,5%, de R$ 3.200 a R$ 4.250, 15%, de R$ 4.250 a R$ 5.300, 22,5%, e quem recebe acima de R$ 5.301 paga a alíquota de 27,5%. Uau, quer dizer que isso é uma coisa maravilhosa, o governo está aumentando a faixa de recebimentos e ganhos por mês
para as pessoas poderem pagar menos a alíquota do imposto de renda. Que governo maravilhoso, não é mesmo? Isso tudo seria incrível se realmente fosse dessa forma como nós estamos vendo. A única coisa que nós não levamos em questão é como eu citei anteriormente. Essa alíquota, essa taxa, esses valores não são atualizados desde o ano de 2015. O que isso quer dizer? Ou seja, desde 2015, quem recebe R$ 1.903 não paga. Entretanto, o valor que R$ 1.903,98 tinham por mês em 2015 é diferente do valor que ele tem hoje. Para a gente ver o quanto isso é real, nós teríamos que pegar o valor da inflação que teve com o passar de todos esses anos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o poder de compra que quem tinha em 2015 com essa mínima, com esse limite, o que você podia comprar com este valor naquela época era muito mais coisa, era um valor muito maior do que você pode e consegue comprar hoje em dia. A gente tem que ter toda uma consideração de um valor e de um piso do que seria esses valores hoje em dia. Por quê? Porque todos os anos é necessário ter um reajuste salarial de todas as pessoas para que esse salário acompanhe o quanto o dinheiro desvalorizou, a inflação. E bom, só para ficar um pouco mais fácil da gente entender o que é isso que eu estou falando, o que é inflação? Bom, a inflação não é nada mais, nada menos do que o inflar, o aumento do preço de produtos básicos para nossa saúde, sobrevivência e utilidades do dia a dia. Como, por exemplo, o preço dos alimentos que consumimos, do arroz, do feijão, da carne, o preço do transporte que nós utilizamos como transportes públicos, aluguéis, roupas. Todos esses itens são conjuntos de itens necessários para a sobrevivência de todas as pessoas. Por isso, quando você tem um aumento de preço deles, existe um órgão responsável por ver quanto foi o aumento e fazer uma média desse preço. E assim ele dá a inflação, ele dá o valor, o quanto o preço desses produtos básicos que nós temos e somos obrigados a consumir para sobreviver aumentou, o quanto eles aumentaram. Ou seja, o quanto nosso dinheiro perdeu valor. Digamos que, por exemplo, você tinha uma quantidade de dinheiro que você conseguia utilizar ele, o mínimo para você pagar o seu aluguel, comprar água, pagar luz, comprar os seus alimentos no mercado. Aí digamos que, todos os alimentos no mercado subiram de preço. Ou seja, para você continuar mantendo esse estilo de vida, para você continuar conseguindo comprar sua casa, pagar suas contas e ir no mercado, você precisa ganhar mais. Ou seja, seu dinheiro perdeu valor frente aos produtos que você consumia e que são os itens básicos para sua sobrevivência. Ou seja, de modo simples, podemos pensar em inflação como simplesmente o inflar do preço dos alimentos de produtos básicos que nós precisamos. E, bom, quando o nosso dinheiro perde valor frente a esses produtos, ou seja, nós conseguimos comprar menos, é aí que nós vemos a inflação. E isso acontece todos os anos. É algo natural que o governo venha a produzir mais notas, mais dinheiro, e que a nossa moeda, o quanto nós ganhamos, perca valor, perca dinheiro frente a isso. Você com certeza já viu que há 10 anos atrás, R$50 dava pra você ir no mercado, fazer um churrasco, dava pra você ir no shopping e, ir no cinema, se comer, fazer um monte de coisa. Hoje, com R$50 você vai no shopping, você não faz nada. Hoje, com R$50 você coloca 3 gotas de gasolina no seu carro. Hoje, eu penso muito simplesmente que na época que eu estava no ensino médio, eu conseguia pegar metrô com uma nota de R$2, entendeu? Hoje em dia, o metrô tá 4 e pouco. Então, verificando esse tipo de produto, esse tipo de coisa, que a gente vê o quanto o nosso dinheiro desvaloriza. E, bom, com isso, dando essa explicação básica do que é a inflação, a gente tem que entender que esses valores têm que ser reajustados ano após ano. Ou seja, o quanto uma pessoa ganhava e consumia com aqueles R$1.900 em 2015, esses R$1.900 em 2015 não são os mesmos R$1.900 em 2021. Essa diferença, essa quantidade de tempo que passou, esse dinheiro desvalorizou muito. Ou seja, para você ganhar e conseguir consumir em 2015 aquele dinheiro, o que você consegue consumir agora é muito maior o preço. Então, é natural que a quantidade de valor de dinheiro que você ganhe seja superior a isso. Porém, o seu poder de compra, a sua capacidade de utilizar esse dinheiro
é menor hoje do que você era na época. Então os governos todos os anos têm que atualizar isso. E eles não atualizam esses valores desde 2015. Ou seja, as pessoas acabaram mais e cada vez mais perdendo o poder de compra. Aquelas pessoas que ganham pouco dinheiro e ganham pouco dinheiro, menos que os R$ 2.500, hoje em dia ganham menos e têm que pagar impostos que naquela época, em 2015, as pessoas não pagavam. Então, o que seria o certo? O que seria o certo nesse caso seria você pegar em 2015 o quanto as pessoas ganhavam, essa parcela que não é tributada, o dos R$ 1.980, e colocar toda a inflação acumulada ano após ano até a data de hoje, de 2021. Quanto esse dinheiro se desvalorizou? Ou seja, se esse dinheiro desvalorizou 10% de cá para cá, essa é a quantidade mínima base para a pessoa não ser tributada igual. E, bom, é óbvio que a gente não vai ficar só falando aqui da teoria de como isso funciona, porque eu fui atrás e fiquei a semana inteira procurando um site que conseguisse pegar e atualizar esse dinheiro. Até agora, toda essa teoria eu quis trazer exatamente para conseguir explicar o porquê isso é importante e o porquê o governo não estar atualizando isso ano a ano é uma falta de consideração e respeito com a população, é algo que não deveria ser permitido. Então, a eles atualizarem esses dados, é o mínimo que eles podem fazer. Eles estão fazendo o básico, que é a obrigação deles, que é não penalizar mais a população que recebe tão pouco dinheiro como ela é penalizada todos os anos. Não cobrar tantos impostos da população que recebe menos, das camadas mais baixas, como acontece hoje em dia no Brasil. As camadas mais baixas são as responsáveis pela maior parte de pagamento de impostos, proporcionalmente. Então, eu vou pegar aqui na tela e vou abrir para vocês e vou ficar pequenininho. Só um segundo. Bom, aqui vocês vão ver o site. O nome desse site, caso vocês queiram entrar para pesquisar e ficar fazendo atualizações de correção de inflação, ele é muito legal, dá para fazer várias coisas. Inclusive, eu recomendei para o meu irmão, que ele faz alguns trabalhos jurídicos com isso e precisa pegar diferenciação de inflação. E sempre que você for pegar alguma dívida, alguma conta, ou algo que você deve a alguém, algum banco, alguma coisa, ou caso você queira ver o quanto você precisa receber de alguma coisa, a inflação ela sempre deve ser considerada. A inflação em qualquer processo judicial, em qualquer coisa que for feita e for vista, a inflação é sempre considerada. Por isso é extremamente importante a gente lembrar de trazer isso à nossa defesa também, como por exemplo no caso dessa alteração da regra de cobrança e de isenção de imposto de renda dos governos. É extremamente importante, era extremamente importante eles fazerem essa atualização ano a ano para que ninguém seja penalizado. Então aqui no site, no Clube dos Poupadores, a gente vai inserir, primeiramente, já está até salvo aqui o valor, os R$ 1.903,99. Isso aqui era no primeiro mês de 2015, quando entrou em vigor, e nós queremos ver e receber os resultados para o mês, eu acho que de 2021 não vai ter. Para o mês 1, vamos colocar o mês 1 de 2021 e vamos ver quanto R$ 1.903,99 de valor, quanto que esse dinheiro naquela época, se não tivesse mexido em nada, seria equivalente hoje para uma pessoa ganhar por mês e quanto deveria ser essa isenção de imposto de renda, o justo, o que seria o mínimo que eles deveriam oferecer, não o que eles estão oferecendo agora. Vamos ver se essa alteração que eles fizeram, se ela é justa e acompanha a inflação, o que deveria ter sido feito, o que tem que ser feito, ou se ainda assim eles estão cometendo erros com a população. E o valor final, R$ 1.903,99 eram naquela época, é equivalente a R$ 2.614. Ou seja, quando o governo oferece qualquer valor a menos isso, ele está diminuindo, ele está aumentando a faixa de pessoas que pagam imposto de renda. Ou seja, qualquer pessoa que receba algum valor inferior a isso e tenha que pagar, qualquer pessoa que receba esse valor e tenha que pagar imposto de renda, está recebendo um benefício menor do que era oferecida em 2015. Ou seja, o poder de compra de uma pessoa
em 2015 com R$ 1.903 é o mesmo poder de compra de uma pessoa hoje que ganha R$ 2.614, porque o nosso dinheiro desvalorizou 37%. Ou seja, de 2015 para cá, o dinheiro se perdeu 37%. As coisas que você conseguia comprar com esse dinheiro não são a mesma coisa que você consegue comprar com R$ 2.600. Ou seja, isso que os políticos, os governantes, que o nosso ministro da Economia está querendo alterar, foi muito bom que ele alterou, porque era mais do que necessário essa alteração e essa atualização. Entretanto, ainda não é o correto, ainda não é o suficiente. O que seria o mais certo ser feito era ele ter atualizado e a faixa de isenção do imposto de renda ser para pessoas que recebem até esse valor, até R$ 2.614. Esse era o mínimo que deveria ser feito, porque qualquer coisa diferente disso, como eu falei aqui, a pessoa está sendo penalizada. Qualquer pessoa que receber entre os 2.500 e os 2.614 e R$ 32 são pessoas que deveriam receber essa isenção e não estão recebendo. Isso é extremamente errado e não deveria ser permitido isso. Mas, infelizmente, né, como eu disse no começo do vídeo, a gente sempre sabe que quando tem alguma taxa ou alguma reforma ou algo que vai vir a ser mudado, quem sempre paga o pato é a gente, infelizmente. Por isso que é muito importante a gente pesquisar nossos candidatos antes de votar, a gente ver as suas participações, como eles reagem nos debates, os seus pontos de vista, as coisas, assim como as pessoas com quem eles são parceiros e aliados, para tentar trazer as coisas mais justas possíveis. E eu gravo vídeos, eu gostei de gravar vídeos, principalmente desse assunto, eu adorei fazer esse vídeo falando sobre a tributação, a reforma da tributação, porque além de eu descobrir para mim as coisas que são justas ou injustas, eu consigo trazer para vocês. Então, muitas das pessoas viram essa reforma e falaram, poxa, que bacana, né? Pelo menos aumentaram o limite do imposto de renda e tal, mas eles não estão sendo nem um santo. Muito pelo contrário, eles estão dando menos do que era o mínimo necessário e obrigatório pra gente. Eles pegaram, isso que me deixa muito incomodado, porque eles tinham uma obrigação de fazer o mínimo, que era fazer acompanhar a inflação para que ninguém seja penalizado. Porque nós já somos um país que pagamos uma quantidade de imposto muito alta e não recebemos retorno sobre isso. E quando eles aumentam isso, muitas pessoas que não têm o conhecimento necessário para entender esse assunto, para fazer esse cálculo que eu trouxe aqui para vocês, acabam acreditando que eles estão sendo boas pessoas, que eles são legais e voltam a recolocar essas pessoas no poder. Então tenha muito cuidado com as suas próximas eleições, em quem você votar, quem você vai escolher, quem é o seu representante. Escolha pensando em você, no seu futuro, no futuro dos meus filhos, o que mais te enquadra, o que mais lhe agrada, mas não tenha candidatos no bolso, candidatos de estimação que você defenda. Candidato bom é aquele que faz melhor para a cidade, não aquele que você mais gosta. Então, eu acho que é isso que eu queria trazer nesse vídeo, eu acho que essas são as informações e essas foram todas as reformas tributárias que o Paulo Guedes quer apresentou e quer colocar em vigor. Elas ainda não entraram em vigor, eram para ter entrado em vigor no começo do ano. Entretanto, pelo que ele disse, estava num momento político meio enrolado e tal. Ele deu um embromationzinho, mas realmente os tempos de Covid são tempos um pouco complexos e conturbados. Vamos ver se nos próximos meses, ou pelo menos até o final do ano, essa reforma tributária chega a entrar em vigor. E, bom, vamos ver, né? Pelo menos foi uma reforma que não deu o que era o necessário, prejudicou algumas pessoas, mas entretanto isso vai auxiliar algumas pessoas que recebem pelo menos até a faixa de R$ 2.500. Essa isenção de 7% já acaba ajudando de alguma forma, o mínimo que seja possível, por mais que não seja o justo ou o necessário e o equivalente que deveria ser. Mas bom, o vídeo é esse, eu espero que você tenha gostado. Aqui a gente viu todos os passos da reforma, desde a primeira etapa dela até a segunda etapa, onde a gente viu como vai ser a reforma tributária para pessoas físicas, pessoas jurídicas e até mesmo para os investidores, que na minha opinião foram os que mais ferraram os investidores de renda variável. Os investidores de renda fixa provavelmente ficaram muito felizes com essa
essa facilidade, né, de você poder colocar o seu dinheiro quando quiser e tirar, e não ter que ficar fazendo cálculos e ver quanto você vai ter que pagar de alíquota em cima dos seus lucros e rendimentos. Eu espero que todos vocês tenham gostado. O meu nome é Vinícius, do canal Economia de Valor. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, mandar para aquele seu amigo, para ele saber agora que ele não vai ter mais que pagar a alíquota, pelo menos, que não é o justo com ele, mas pelo menos ele não vai ter mais que pagar a alíquota, para ele ficar mais felizinho aí, daquela animada. Tamo junto e tchau!